O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades,
uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível,
mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora.
O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora. O que é possível para mim, que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente
se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora? O que é possível para mim que eu não acho que é possível, mas que se eu permitisse essas possibilidades, uma realidade diferente se atualizaria agora?